bom nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, porque é mais um dia na presença de Deus, na escuta atenta da palavra. Nessa escuta atenta, orante da palavra, nós vamos colhendo muitos frutos de conversão, passos que nós vamos dando na nossa vida, no nosso cotidiano, porque a palavra vai marcando o nosso passo na direção da eternidade, do céu. Então, abramos o nosso coração para o que o Senhor quer de nós, o que Ele quer falar conosco. Mas para que nós entendamos a palavra, supliquemos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. Então pega aí o seu caderno, a sua Bíblia e vamos meditar no texto de hoje. João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Vamos ler o texto bíblico e depois meditá-lo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vejam só alguns versículos apenas, mas importantíssimos para a nossa meditação de hoje, para a nossa caminhada de fé. Aquele que vem do alto está acima de todos. Então, a superioridade de Jesus Cristo sobre João, sobre os apóstolos, não é? Sobre a realidade humana e divina. Então, a realidade divina está acima. Ele vem do alto. A missão recebida por João está aqui na terra, apesar de ser uma missão divina que tenha vindo do céu, de Deus. Quem é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Então ele fala aquilo que está no coração de Deus. E quando a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai vivendo uma comunhão com Ele, uma amizade, um relacionamento, a gente vai progredindo na fé, progredindo na intimidade, na vida interior, nós também vamos passando por esse processo. A gente vai se interessando muito pelas coisas do céu, pelas coisas celestiais. A gente vai conversando sobre o céu, sobre as virtudes, sobre as realidades que nós, no cotidiano, vamos experimentando. A gente vai vivendo essa transformação. Não que a gente fique alienado, que a gente não converse sobre as realidades que a gente vive nesse mundo, porém, o tempo maior é dedicado àquilo que é celestial, àquilo que vem de Deus. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aqui, no Evangelho, deixa-se bem explícito que aqueles homens e mulheres, naquele tempo, não recebiam o testemunho de Jesus, questionavam o testemunho de Jesus. Basta a gente ver a atitude dos fariseus, dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas. Eles rejeitam o testemunho de Jesus. Poucos aceitam o testemunho de Jesus, porque não conseguem ultrapassar a humanidade, não conseguem vê-lo como o Messias, não conseguem entender que ele é o cumprimento de todas as profecias, que ele é o cumprimento da lei, que nele está a plenitude da lei. Eles não conseguem enxergar e não acolhem o seu testemunho. Não é diferente no tempo atual. As pessoas não querem acolher o testemunho de Jesus Cristo. Na verdade, o rejeitam da mesma forma.
e muitas vezes o rejeitam de uma forma muito similar àquela daquele tempo, mas também pessoas que dizem que acolhem o testemunho, mas não aplicam o testemunho na vida. E aí elas acabam desdizendo aquilo que dizem acreditar, que dizem crer. Porque quando eu acredito, eu preciso mostrar com a minha vida que eu acredito. Eu preciso apresentar o testemunho da minha fé. Essa palavra muda a minha história, muda a minha vida. E eu agora dou testemunho dele com a minha vida. Então, é importante a gente perceber isso e se questionar se nós estamos testemunhando. Quem recebe o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Olha a importância de receber o testemunho de Jesus Cristo, o Evangelho, o ensinamento que ele veio trazer. Receber. Eu estou dando testemunho de que ele é verdadeiro, que a verdade está nele, que ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Daqui a pouco nós vamos avançar nos versículos e nós vamos perceber exatamente isso. Além dele ser o verdadeiro, ele é a vida. E ele é a vida eterna para nós. Então a nossa fé, vinculada com essa vida, com esse testemunho, nos leva exatamente a experimentar aquilo que ele é, a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho na direção do Pai. Nós precisamos perceber e dar passos muito concretos nessa direção. De fato, aquele que Deus enviou, versículo 34, fala as palavras de Deus, pois não é por medida que ele dá o Espírito. Ele dá o Espírito, sem medida. Então, quando nós cremos, quando nós acolhemos essa palavra, quando nós deixamos o Senhor nos tocar e permitimos ser tocados por Ele, nós experimentamos o Espírito sem medida. E é exatamente isso que Jesus quer dar. É Ele que nos dá o Espírito Santo. É Ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. É Ele que nos comunica essa graça. Mas essa graça do Espírito Santo, ela é comunicada a nós à medida que nós vamos acolhendo as palavras de Deus reveladas por Jesus Cristo. Nós vamos dando adesão, nós vamos dando assentimento. E é o Espírito Santo que vai nos capacitando a viver essa palavra. Então, Ele quer nos dar o Espírito sem medida. Ele quer dar o Espírito abundantemente a todos aqueles que creem, a todos aqueles que testemunham quem Ele é, aqueles que ouvem e aplicam a palavra. Ele quer dar o Espírito sem medida. Tem o Espírito sem medida aqueles que vivem dessa maneira. Versículo 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então o Pai enviou o Filho e entregou tudo nas mãos do Filho. Toda a autoridade, todo o poder, toda a força, tudo aquilo que o Pai quis dar, e principalmente a força de salvação, a força do testemunho, a força da vida a ser comunicada a cada um de nós. E isso se dá hoje pela igreja, pela nossa vivência eclesial, pela nossa experiência eclesial. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos, inclusive a minha vida e a sua, a nossa salvação. Por isso nós precisamos aderir o Filho, amar o Filho, adorar o Filho, acolher o Filho, acreditar no Filho, dar testemunho do Filho, permitir que esse Filho de Deus, Jesus, transforme o nosso viver, o nosso existir, cada área da nossa vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso aqui é sério. Então, vamos lá. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, a vida eterna começa à medida que nós cremos no Filho. À medida que nós aderimos a Jesus Cristo. À medida que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Aí começa a vida eterna para nós. À medida que nós começamos a viver nele, por ele e para ele, à medida que nós temos o Evangelho e o ensinamento de Jesus como palavra de vida eterna, que eu devo viver, que eu devo me empenhar para aplicar. Quando eu vou guardando os mandamentos, eu vou demonstrando que eu creio e eu já começo a experimentar a vida eterna. Claro, não em plenitude, mas ela já se inicia aqui, para que o já e o ainda não, o ainda não em plenitude, mas já possa se estabelecer na minha vida.
E um dia eu possa estar nessa eternidade, vivendo essa felicidade que Ele mesmo estabeleceu para mim, para cada um de nós. E é importante perceber aqui algo que é uma sentença. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, não terá vida eterna na presença dele. Experimentará a morte eterna, o tormento eterno, a condenação ao inferno. Vai experimentar a ira de Deus, que vai permanecer sobre ele. E já é um inferno aqui na terra quem vive distante de Jesus, quem vive distante da luz, quem vive distante da verdade, quem vive distante dessa vida de Deus. Já experimenta também o inferno aqui na terra. E no futuro não vai ser diferente, porque essa sentença será estabelecida. Então nós não podemos brincar com a nossa salvação. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? A palavra de Deus acolhida no Cristo precisa determinar cada instante da nossa vida. Quando cremos, devemos mostrar com o nosso modo de viver que verdadeiramente acreditamos nele. Tudo é transformado, tudo é performado. Esse é o efeito do crer. Por isso, nos tornamos testemunhas de Jesus e experimentamos a eternidade começada já aqui, mas ainda não em plenitude. Eu volto a dizer, há uma gravidade nesse texto, quando ele vai dizer, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos agora diante da palavra, diante do Cristo que fala conosco, desejamos a ira de Deus, desejamos a morte eterna, que é o inferno. Então é preciso crer no Filho e mostrar com a nossa vida que nós cremos. Não é só de boca, é a forma de viver que demonstra que nós acreditamos. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que nos provoca e que nos tira do comodismo, da paralisia espiritual e nos coloca para frente. Acreditar é viver a palavra, é viver para Ti, é viver em Ti, é estar em Ti. Então conceda a mim e aos meus irmãos essa graça de ter essa vida eterna começada aqui, ainda não em plenitude, mas já iniciada aqui. Isso se dá por essa atitude de crer no Senhor e de viver para o Senhor, deixar a palavra transformar a mentalidade, o coração, viver exatamente como testemunha do Senhor nesse mundo, onde a sua luz é refletida pela nossa vida, onde nós vamos vencendo as trevas, vamos vencendo o erro, vamos vencendo os pecados, vamos adquirindo as virtudes e vamos caminhando, Senhor, na direção dessa eternidade feliz, vivendo a santidade, que essa atitude de crer promove e gera em cada um de nós. Por isso eu te peço, por mim e pelos meus irmãos, uma graça especial para que nós acreditemos ainda mais e para que nós mostremos com a nossa vida o quanto nós acreditamos no Senhor. Amém. É preciso mostrar para o mundo que nós acreditamos com a nossa forma de viver. Nós precisamos viver aqui o padrão celestial, aqui nesse mundo. Mas isso se dá quando nós cremos de verdade e aplicamos a palavra no nosso dia a dia. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.